Olá, olá, saravá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema, né? Mudei de terreiro, e agora? Meu nome é Francisco, sou sacerdote de Umbanda. Vamos lá? Bom, recebi algumas perguntas, né? Algumas questões sobre esse tema. Quando a pessoa sai de um terreiro, entra no outro terreiro. E qual que é a melhor maneira de você se adaptar, né? Primeiro, você precisa entender que cada terreiro tem a sua ritualística, tem a sua forma de trabalhar e tem o seu costume, né? Basicamente, as diretrizes são bem parecidas, muda muito pouco. O que pode mudar ali é a forma de trabalho, é o dia, é o tipo de gira, né? Essas são algumas questões que podem ser diferentes, mas basicamente não muda muito. Mas você saiu de um terreiro né, ficou lá, vamos supor, um mês, dois, um ano, 2 anos. O que você tem que fazer? Você tem que se adaptar. Porque a partir do momento que você vai para um terreiro novo, existem novas regras a ser seguidas e as pessoas precisam entender. Por mais que seja uma religião, né, existe ali uma organização, existe ali regras e deveres e direitos que devem ser respeitados, tanto de uma parte quanto para outra. O que é o ideal? O ideal é que você saiu de um terreiro, você visite alguns terreiros, tente entender como é que funciona o trabalho, conversar com as pessoas, analisar, verificar a postura dos médiuns da corrente, do dirigente, e frequentar alguns trabalhos, conversar com entidade, com outra. Porque desta forma você vai começando a se familiarizar com esse tipo de terreiro, né? Não tem como fugir de que cada terreiro é individual, né? E tem as suas regras. Então, dificilmente alguém que está chegando a um novo terreiro, ele vai conseguir mudar as regras daquele terreiro. Isso aí é quase que impossível. É claro, os dirigentes estão ali prontos para ouvir, para ser questionados e para explicar. Mas não adianta. Se você está pensando, você vai para um terreiro trazer todas as vivências, 100% delas, não vai ser assim. Porque você vai chegar naquele terreiro, você vai ter que entender o funcionamento, os dirigentes vão avaliar o seu nível, o seu grau de mediunidade, de incorporação, né? Mesmo você que já está há algum tempo trabalhando, dando atendimento, dando consulta, porque o papel do dirigente é manter a ordem, né? E eu não queira, tem que tirar os vícios. Nós que já somos médios há muito tempo, nós temos alguns vícios que é natural. Uma forma de trabalhar, né? Elementos, guias. Às vezes, num terreiro novo, alguns dirigentes vão avaliar ali, você vai trabalhar, vai incorporar, vai conversar com a entidade, e tá tudo certo, né? E alguns vão ter que passar por algumas situações, vão ter que se adaptar a novas formas de trabalho, né? Até como, dependendo de uma guia, de repente pode ser questionada para a entidade, por que aquela guia, por que não, ou algum elemento que é utilizado. Isso é natural, e a gente também tem que estar pronto para entender que se nós somos médios, se a gente está ali firme no nosso trabalho, não vai ter dificuldade, né? A entidade incorporada, ela vai dizer, eu preciso desse elemento por causa disso, ou esse elemento por conta daquilo, e está tudo certo, tá? Mas o ideal é isso, é o respeito, é tentar respeitar essa nova egrégora que você está entrando, respeitar essa nova comunidade, esse grupo, né? E você tem que sempre estar pensando no seu propósito dentro da religião. O mais importante de tudo, você está muito ligado na entidade que te acompanha, na sua coroa, e tentar fazer o melhor possível.
né, entendendo como é que é o processo da casa. Só que o mais importante realmente às vezes a gente fica naquela ansiedade de querer entrar, mas o importante é ficar de fora, acompanhando, ou visitar 3, 4, 5 terreiros e ver aquele que você se identifica mais. Porque a gente sabe que não é fácil. Às vezes você entra num terreiro, você acha que é uma coisa, você idealiza outras coisas, e na verdade não, porque o terreiro, além da questão espiritual, né, do trabalho ali assistencial, todos são seres humanos, todos que estão ali envolvidos na corrente, que vão ceder o seu corpo e a sua mente para a espiritualidade trabalhar, nós somos seres humanos. Nem tudo vai nos agradar, né? Mas assim, a gente tem que entender que tem que ter regras, não tem como, né? Então é importante você avaliar bastante, você ver como que é os trabalhos, porque às vezes um trabalho que você viu hoje pode ser diferente do outro. Isso é muito importante, então é uma dúvida aí que as pessoas têm. Como se comportar quando eu saio de um terreiro e vou para o outro? Tem que entender, perguntar isso, aquilo, você tem isso, tem aquilo. E o mais importante é perguntar quais são as regras daquela casa. Porque se você não estiver dentro das regras, dificilmente você vai conseguir se manter nessa casa. Tá? Então fica essa dica só, uma dica simples, tranquila, e conversar. Eu acho que tem que ter o diálogo, você tem que falar mais ou menos o que você vivenciou, como é que você trabalha, como era o tipo do terreiro, né? É importante que a gente, quando sai de um lugar, não ficar falando mal, né? Não vamos falar mal do terreiro que nos acolheu, aquele dirigente que com tanto carinho tentou nos ajudar. Agora, se é picareta, aí tudo bem, aí você sai fora mesmo e não tem sentido. Mas a gente precisa respeitar bastante, tá muito complicado, né? As pessoas às vezes são acolhidas em situações difíceis dentro de um terreiro, pelo dirigente, pela comunidade, pela corrente, e mesmo assim ainda saem falando mal de um, de outro. Não funciona isso não é legal, isso não é isso que as nossas entidades nos ensinam. Então é só um recadinho, eu espero que todo mundo goste, né? Já vou pedindo para se inscrever no canal e fazer um comentário aí. E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum tema, pode colocar aí nos comentários que a gente vai em busca, tá bom? Muito obrigado pela atenção, inscreva-se no canal, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser, eu acredito que sim, até lá.